Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma rápida revisão de algumas funções trigonométricas e para isso a gente vai utilizar essas expressões que aparecem aqui. Nós temos no primeiro caso o preço em função do mês X, então a gente vai usar x igual a 1 para janeiro, x igual a 2 para fevereiro e assim por diante até x igual a 12 para dezembro. E a gente vai analisar a variação do preço em função do mês. Depois a gente vai estudar a oscilação da temperatura em função da hora. Então a hora aqui vai estar compreendida entre 0 e 24, tá bom? Então a partir da hora 0 até 24, excluso aqui o 24 porque eu tenho desigualdade estrita. E por fim, a gente vai analisar o que acontece com a luminosidade. Então, a gente vai medir a luminosidade solar em função do ângulo de incidência dos raios solares, tá bom? Então, e aqui eu tenho duas expressões, então eu vou ter essa primeira expressão, caso o ângulo esteja compreendido entre 0 e 45 graus, e vou ter que utilizar essa segunda expressão se o ângulo estiver entre 45 e 90 graus. Beleza. O que a gente vai fazer no primeiro caso? No primeiro caso, a gente vai tratar de uma questão muito simples, que é simplesmente determinar a diferença dos preços, né? A diferença entre os preços nos meses de novembro e março. Então, para isso, eu vou usar essa expressão para calcular inicialmente o preço no mês de novembro e depois o preço correspondente ao mês de março. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a diferença entre os preços calculados. Não é correto eu simplesmente querer usar o número 11 correspondente ao mês de novembro e o número 3 correspondente ao mês de março e fazer a diferença entre esses números para depois substituir em expressões. Isso seria errado, porque se eu fizer 11 menos 3, isso vai dar 8, e se eu substituir o x por 8, o que eu vou calcular, na verdade, é o preço no mês de agosto. E a questão não é determinar o preço no mês de agosto, mas sim a diferença entre os preços nos meses de novembro e março. Então, para isso, eu vou calcular cada um desses dois preços por uma substituição direta. Então, o preço no mês de novembro é o preço para x igual a 11. Então, eu vou simplesmente reescrever a expressão substituindo x por 11. Então, eu vou ficar com 9 mais meia dúzia, que multiplica o cosseno. Vou substituir o x por 11. Então, aqui eu vou ficar com π vezes 11, que é a mesma coisa que 11π. 11π mais π dá 12π. Então, já vou escrever direto aqui, ó, 12π. Dividido por meia dúzia. Outro erro que eu devo evitar, que eu não posso cometer, é querer cancelar esse 6 com esse 6 aqui. Eu não posso fazer isso, certo? Esse 6 está fora do cosseno. Mas eu posso fazer uma outra simplificação. Eu posso dividir o 12 por meia dúzia, que dá 2. Então, eu vou ficar com o cosseno de 2π. E quanto é o cosseno de 2π radianos? O cosseno de 2π radianos é igual ao cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, tudo isso aqui dá 1. E 6 vezes 1 dá meia dúzia, certo? 9 mais meia dúzia, 15. Então, o preço do produto em questão no mês 11 é igual a 15. Tá bom? Então, já calculei o preço no mês de novembro. Só falta agora calcular o preço no mês de março e fazer a diferença. Preço no mês de março. Vou fazer a mesma coisa, agora substituindo o x por 3. Então, vou ficar com 9 mais meia dúzia, cosseno de quanto? Se eu substituir o x por 3, eu vou ficar com π vezes 3, que é a mesma coisa que 3π. 3π mais π dá 4π. Então, 4π sobre meia dúzia. Beleza.
e eu posso simplificar por 2 essa fração. De modo que eu vou ficar com 2π sobre 3. 4π sobre meia dúzia é igual a 2π sobre 3. E quanto é o cosseno de 2π sobre 3? Bom, é muito simples. Basta eu olhar aqui, ó, π sobre 3. A gente sabe que π radianos é igual a 180 graus. Então, π sobre 3 é igual a 60 graus. E a gente sabe que o cosseno de 60 graus é igual a meio. É igual a meio. Porém, eu não tenho π sobre 3, eu tenho 2π sobre 3. O que significa que o ângulo está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. Aliás, o cosseno é negativo tanto no segundo quanto no terceiro quadrante, certo? Onde o cosseno é positivo? O cosseno é positivo nos primeiro e quarto quadrantes. Então, como o cosseno de π sobre 3 é igual a meio e o ângulo 2π sobre 3 está no segundo quadrante, então esse cosseno é igual a menos meio, tá? Menos meio. Ora, multiplicar 6 por menos meio, né, é a mesma coisa que fazer 6 dividido por 2 e trocar o sinal. A metade de meia dúzia é 3, então eu vou ficar com 9 menos 3, ou seja, o preço no mês de março, né, 9 menos 3 dá meia dúzia. Tá bom? Então, esse cosseno é igual a menos meio, que multiplicado por meia dúzia dá menos 3, e 9 menos 3 dá meia dúzia. Então, com isso eu concluo a questão, né? Então, qual é a diferença entre os preços dos meses de novembro e março? 15 menos meia dúzia, que é igual a 9. E isso resolve o primeiro problema, tá bom? Então, considere que foi dada a expressão, né, do preço em função do mês X, né, e foi pedido aí para calcular a diferença entre os preços nos meses de novembro e março. Então, substituição direta e aí no final faz a subtração. Beleza? Tranquilo. Bem simples, né? Bom, vamos agora para a segunda expressão. A segunda expressão descreve a temperatura de determinado ambiente em função do horário, né? A hora vai variar de 0 até 24, né? Ok. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou querer calcular aqui? Eu vou querer calcular aqui, inicialmente, a temperatura às 20 horas, né? Com o tempo H igual a 20. Qual é a temperatura às 20 horas? Substituição direta, né? Substituição direta. Então, eu vou substituir o H por 20, certo? Eu vou substituir o H por 20. Então, eu vou ficar com 19 mais 7 vezes o seno de quanto? Ora, ao substituir o H por 20, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro, a operação que está em parênteses, certo? 20 menos 8 dá 12. Então, eu vou ficar com π sobre 12, que eu estou apenas reescrevendo, multiplicado por 12. Posso simplificar o 12 do numerador com 12 do denominador? Posso. Está tudo dentro aqui do argumento do seno. O que eu não posso é, por exemplo, querer multiplicar, passar esse 7 para dentro, por exemplo. Não posso. Isso está errado, tá? Então, eu tenho que primeiro simplificar a expressão dentro do argumento do seno, em seguida calcular o seno, e aí o valor do seno é que eu vou multiplicar por 7. E finalmente a gente soma com 19, tá? Bom, então de fato eu posso cancelar. Eu posso cancelar o 12 com 12 e vai ficar apenas o seno de π. E o seno de π é zero, certo? O seno de π é zero. Lembre-se de que no círculo trigonométrico o eixo do seno é o eixo vertical, né? E aí o ângulo π, a projeção do ângulo π sobre esse eixo vertical vai cair justamente no zero. Então esse seno é zero. Seno de π é igual a zero.
Ora, 19 mais 0, claro que é o próprio 19, então a temperatura na hora 20 é igual a 19. Então, direto. O que mais que eu vou fazer? Além, ok, após calcular a temperatura na hora 20, eu vou querer determinar agora os valores mínimo e máximo da temperatura dentro desse intervalo aqui das 24 horas, tá? Então, nesse ambiente, né, qual é a temperatura mínima que a gente vai aferir? E qual será também a temperatura máxima? Bom, isso é uma questão mais simples. Determinar os valores mínimo e máximo da temperatura é algo bastante simples. Por quê? Porque a gente sabe que o seno, aliás, o cosseno também, se fosse cosseno, o raciocínio seria análogo, tá? A gente sabe que o seno está sempre entre menos 1 e 1, né? Ele está delimitado por esses dois valores. Então, o menor valor que o seno assume é menos 1. E o maior valor que o seno assume é 1. De modo que, se eu quiser calcular a temperatura mínima, né, basta eu trocar o seno por menos 1. Isso porque aqui na expressão eu tenho mais. Se na expressão eu tivesse menos, eu faria o contrário, tá? Se aqui estivesse subtraindo, para calcular a temperatura mínima, eu substituiria o seno por 1. E para calcular a temperatura máxima, eu substituiria o seno por menos 1. Mas como aqui está somando, então, para obter o valor mínimo, eu vou considerar o valor mínimo do seno, que é menos 1. Então, substituindo o seno por menos 1, eu vou ficar com 19 menos 7. E 19 menos 7 dá quanto? Dá 12, certo? Então, essa é a temperatura mínima. Por outro lado, se eu quiser a temperatura máxima, como aqui está somando, aí eu vou substituir o valor máximo do seno. E o valor máximo do seno é 1. Então, eu vou ficar com 19 mais 7, que dá 20,5. Então, essa seria a temperatura máxima no período aqui dessas 24 horas. Então, isso aqui é direto, é bem tranquilo. O que não é tão direto é o seguinte: se a questão fosse quando, né, em qual horário é atingida a temperatura mínima, em qual horário é atingida a temperatura máxima, aí eu tenho que fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Que análise é essa? Bom, eu já observei aqui que a temperatura mínima é atingida quando o seno é igual a menos 1, certo? A temperatura mínima é atingida quando o seno é igual a menos 1. Ok. Mas o seno de qual ângulo é igual a menos 1? O seno de qual ângulo que é igual a menos 1? É o seno de 3π sobre 2. Não é isso? É o seno de 3π sobre 2. Então, o ângulo que eu tenho aqui dentro da expressão, ó, π sobre 12 h menos 8, tem que ser igual a 3π sobre 2. Então, π sobre 12 h menos 8. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar o π dos dois lados, certo? Esse 12 que está dividindo, eu passo para o primeiro membro multiplicando. Aí vai ficar 12 dividido por 2, que é meia dúzia. Meia dúzia vezes 3, que é igual a 18. Então, eu vou ficar com 18. Igual a h menos 8. Então, quem deveria ser o h? Eu passo o 8 somando. O h deveria ser 20,5. Opa! Mas o h aqui, ele está entre 0 e 24. Então, h não pode ser 20,5. Qual é a conclusão? Então, será que a temperatura mínima não é atingida, já que eu encontrei um horário aqui que está fora do intervalo de h? Cuidado, porque não é só para o ângulo de 3π sobre 2 que o seno vale menos 1. Eu poderia considerar, por exemplo, o ângulo igual a menos π sobre 2. Né? O ângulo menos π sobre 2
ele cai no mesmo lugar que o ângulo de 3π sobre 2. E aí olha o que vai acontecer. Se em vez de 3π sobre 2, eu usar menos π sobre 2. Vamos ver. O que é o ângulo? O que é menos π sobre 2? Então, eu tenho a circunferência trigonométrica, né? O ângulo zero está aqui. Na circunferência trigonométrica, a gente adota o sentido positivo da circunferência trigonométrica, é o sentido anti-horário, certo? Então, começa aqui no zero, tenho π sobre 2, π, 3π sobre 2, que foi o que a gente acabou de usar, e 2π, que é uma volta completa. Mas eu poderia fazer o giro no sentido horário. Se eu fizer o giro no sentido horário, que é contrário, né, ao sentido que a gente adotou como sendo positivo, então eu vou considerar os ângulos negativos. Então, partindo do zero, se eu fizer esse giro aqui eu tenho menos π sobre 2, depois menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, tá bom? Então, o seno de menos π sobre 2 também vale menos 1, porque ele cai no mesmo ponto que o ângulo de 3π sobre 2. Tá, e o que vai mudar aqui se eu usar menos π sobre 2? De novo, cancelo o π, passo o 12 multiplicando, 12 por 2 dá menos meia dúzia, isso aqui igual a h menos 8. E agora, se eu passar o 8 somando, vai ficar 8 menos meia dúzia e eu vou encontrar h igual a 2. E 2 está compreendido entre 0 e 24. Tá bom? Então, eu acabei de encontrar aí a que horas a temperatura foi mínima. A que horas a temperatura foi igual a 12. A que horas? Às 2 horas da manhã. Tá? Porque o 0 aqui corresponde à meia-noite. Tá? Então, aqui é a variação da temperatura dentro de um dia, né? A contar da meia-noite. Então, às 2 da manhã, a temperatura foi mínima. E que temperatura foi essa? 12. Né? Vamos considerar aí graus centígrados, tá? Que é a mesma coisa que graus Celsius. Beleza. Tá, e agora, se eu quisesse saber a que horas a temperatura foi máxima, o que eu faria? Para determinar o horário da temperatura máxima. Bom, agora eu faria o seguinte. A gente já tinha observado que a temperatura é máxima quando o seno vale 1. E quando é que o seno vale 1? O seno vale 1 quando o ângulo é igual a π sobre 2. Então agora eu vou igualar o ângulo de π sobre 2 à expressão que aparece aqui no argumento do seno. De novo, π sobre 12 que multiplica h menos 8. Mais uma vez, vou cancelar, vou dividir os dois menos por π, vou passar o 12 multiplicando, 12 por 2 dá meia dúzia, então isso igual a h menos 8, tal como antes, vou passar o 8 somando para encontrar agora h igual a 14, ou seja, às 14 horas, ou se você preferir, às 2 da tarde, a temperatura foi máxima. A temperatura foi essa? 26 graus centígrados, ou 26 graus Celsius. Tá bom? Beleza. Por fim, vamos ver um probleminha aqui para a gente trabalhar essa última expressão. Essa última expressão, como eu falei no início, descreve a luminosidade solar. Ela vai determinar a luminosidade solar em função do ângulo de incidência dos raios solares. Tá? A peculiaridade aí é que nós temos duas expressões, uma expressão para cada intervalo do ângulo. Então, se o ângulo estiver entre 0 e 45 graus, eu tenho que usar a primeira expressão. Se o ângulo estiver entre 45 e 90 graus, eu tenho que usar a expressão abaixo. Tá? Então, vamos fazer duas considerações aqui. A primeira, suponha que eu precise determinar a razão entre a luminosidade quando o raio
de incidência, quando o ângulo de incidência dos raios solares é igual a 60 graus, e a luminosidade quando esse ângulo de incidência é igual a 30 graus. Então eu preciso determinar essa razão, esse quociente, tá? Bom, substituição direta, né? O único cuidado que eu vou ter que tomar aqui é o seguinte, é que para o ângulo de 60 graus, que cai no segundo intervalo, eu vou ter que usar a expressão abaixo. E para o ângulo de 30 graus, que está no primeiro intervalo, eu vou ter que usar a primeira expressão, tá? Então vamos lá. Qual é a luminosidade quando o ângulo do raio de incidência for igual a 60 graus? Opa, 60 graus está no segundo intervalo, então eu tenho que usar essa expressão. Então eu vou fazer 2 vezes o cosseno ao quadrado de 60 mais 1. Tudo isso dividido por, agora, a luminosidade quando o ângulo de incidência é igual a 30 graus. Opa, 30 graus cai no primeiro intervalo, então eu tenho que usar a primeira expressão, ou seja, 4 vezes seno ao quadrado de 30 graus. Vamos fazer essas contas aí. Quanto é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é igual a meio, mas esse cosseno está ao quadrado. E meio ao quadrado dá 1/4. E eu tenho esse 2 multiplicando. Ora, 2 vezes 1/4, ou seja, 2/4, é igual a meio. 2 vezes 1, né? 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Só que eu ainda tenho aquele 1 somando. Beleza. E agora, ó, 4 vezes... Quanto é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus também é meio, cujo quadrado é 1/4. Está ao quadrado, então 1/4. Beleza. Ora, 4 multiplicado por 1/4 dá 1. Então o denominador dessa fração é 1. Então simplifica as contas, né? E quanto que é meio mais 1? Se eu deixo tudo sobre 2, vai ficar 1 mais 2, e eu vou obter aí 3 meios. Tá bom? Então a razão entre a luminosidade, entre as luminosidades com ângulos de incidência iguais a, respectivamente, 60 e 30 graus, é igual a 3 meios. Beleza? Beleza. Em outras palavras, assim, o que significa esse 3 meios? A gente sabe que na forma decimal é 1,5. Então, o que a gente está vendo aqui é que quando o ângulo, a luminosidade de quando o ângulo de incidência é igual a 60 graus, é 1 vez e meia a luminosidade quando o ângulo de incidência é igual a 30 graus. Tá? É 50% maior. Por essa expressão, né? Isso não significa que necessariamente corresponde à realidade, mas nesse contexto aqui, a conclusão é essa, tá? De que a luminosidade quando o ângulo do raio de incidência é igual a 60 graus é 50% maior que a luminosidade quando esse ângulo de incidência é de 30 graus, tá bom? Então vamos ver uma segunda questão aqui. A segunda questão é a seguinte. Qual é? A segunda questão é a seguinte. E aí a gente já vai partir aqui para o encerramento. É determinar simplesmente a luminosidade mínima no segundo intervalo. Ou seja, para ângulo de incidência entre 45 graus e 90 graus. Então, nessa faixa de variação do ângulo de incidência, qual será o valor da luminosidade mínima? Ora, os ângulos estão todos no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a primeira observação é a seguinte, como o ângulo aqui está entre 45 e 90 graus, eu vou ter que analisar a função cosseno, tá? Beleza. No primeiro quadrante, a função cosseno é positiva, ok. Mas além disso, há um outro detalhe que é o seguinte, ela é decrescente.
A função cosseno no primeiro quadrante é decrescente. O que isso significa? Significa que à medida que eu aumentar o valor do ângulo, eu vou diminuir o valor do cosseno. Como assim? Olha, a gente sabe que o cosseno de 0 é igual a 1, ou seja, no ângulo 0 eu tenho o valor máximo do cosseno, que é 1. Mas à medida que eu vou aumentando o ângulo, né, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus, o valor do cosseno vai diminuindo. 60 graus, por exemplo, o cosseno de 60 graus é igual a meio. Eu vou aumentando 70, 80, 90 graus. Quando chegar a 90 graus, qual é o valor de cosseno que eu vou ter? Eu vou ter 0. Lembre-se de que o eixo do cosseno é o eixo horizontal, né? Então, no meio está o 0, na extremidade direita eu tenho 1, na extremidade esquerda eu tenho menos 1, né? Então, eu vou sair do valor 1 por cosseno, vou aumentando o ângulo, quando eu chegar a 90 graus, eu vou ter cosseno igual a 0. Então, para que eu tenha o valor mínimo aqui da luminosidade, eu vou ter que ter o valor mínimo do cosseno nesse intervalo. E o valor mínimo do cosseno nesse intervalo é quanto? 0. Né? Então, para determinar a luminosidade mínima, basta substituir o cosseno por 0, ou seja, eu vou ficar com 2 vezes 0, mais 1, e isso dá 1. Então, essa vai ser a luminosidade mínima. Tá? Agora, uma outra questão seria, para qual ângulo de incidência eu vou ter luminosidade mínima aqui nessa faixa? Né? Bom, a gente acabou de ver aqui que o valor do ângulo para o qual o cosseno é nulo é o ângulo de 90 graus. Tá bom? Beleza? Então, com isso, a gente fecha aqui essa nossa revisão de funções trigonométricas. Bons estudos e até a próxima!